Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, ah, o nosso papo é sobre como decifrar os valores de resistores e capacitores. Isso aí. A gente tem como base duas tabelas, né? Uma para cada componente. Exato. E a missão aqui é, descomplicar esses códigos. Deixar bem prático. Porque à primeira vista pode parecer meio código secreto mesmo. Total. E já tem uma diferença logo de cara, né, que o pessoal comentou. Resistores geralmente com aquelas faixas coloridas. É, o clássico. E os capacitores, muitas vezes, eles vêm com números impressos direto no corpo. Parece mais direto, mas vamos ver que tem seus detalhes também. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. Pelos resistores, pode ser? Usando a tabela 2 como guia. A chave aqui é interpretar as cores, né? Justamente. É um sistema visual bem padronizado, na verdade. Cada cor, começando pelo preto, que é 0, até o branco, que é 9. Preto, marrom, vermelho, laranja, aquela sequência toda. Isso. Cada uma representa um número. Mas não é só isso. As cores também vão indicar o multiplicador. Multiplicador tipo vezes quanto? Exato. Por quanto você multiplica os primeiros dígitos que as cores indicaram. E ainda tem a tolerância. Ah, a tolerância. Aquilo do ouro ser mais ou menos 5%, o prata mais ou menos 10%. Isso mesmo. Tem marrom para mais 1%, vermelho mais 2%. É a margem, né? O quanto o valor real pode variar do valor que está marcado ali. É bem importante isso. E olhando a tabela, a gente vê que tem resistores com quantidades diferentes de faixas. Não é tudo igual. Não mesmo. Tem os de 4 faixas, que são muito comuns, mas tem também os de 5 e até de 6 faixas, para maior precisão ou informação extra. E qual a lógica geral, assim? Como a gente lê? Bom, geralmente, as primeiras faixas, 2 ou 3, dependendo do tipo, dão os dígitos principais do valor. Ok, os números base. Isso, a faixa seguinte é o tal do multiplicador. E a última, ou as últimas, indicam a tolerância. E nos de 6 faixas? Tem uma faixa a mais ali. Ah, sim. Nos de 6 faixas, a última geralmente indica o coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura. Para que serve isso? Ele mostra como a resistência do componente muda, sabe? Conforme a temperatura ambiente varia. Isso é crucial em circuitos que precisam ser muito estáveis, muito precisos. Entendia. Mas, na prática, esses componentes hoje são tão pequenos, né? Às vezes meio sujos ou que já esquentaram. Ler essas cores não fica difícil? Ah, sem dúvida. É um desafio, sim. Esse sistema foi pensado numa época que, bom, os componentes eram maiores. Faz sentido. Hoje, com os componentes SMD, aqueles de montagem em superfície, minúsculos, nossa, precisa de boa luz, às vezes lupa mesmo. Imagino. A padronização foi genial para a produção em massa, mas a miniaturização traz essa dificuldade. Por isso que ter a tabela do lado é essencial, não dá para confiar só na memória. Boa. Então, o sistema de cores para os resistores, anotado. E os capacitores, como funciona para eles? Vamos para a tabela 1. Certo. Com os capacitores, a abordagem costuma ser um pouco mais direta, digamos assim. Como você falou, muitos usam códigos numéricos impressos. Números mesmo? Tipo 1, 2, 3? Geralmente códigos numéricos. A tabela 1 dá uns exemplos bem comuns, né? Tipo 102, 152, 472. E aí ela mostra o valor disso em picofarads, o PF, e em microfarads, o MF. Ah, picofarads é aquela unidade bem pequena, né? 1 trilionésimo de farad. Exatamente. E o microfarad, 1 milionésimo. São unidade padrão para capacitância, que é a capacidade de armazenar a carga elétrica. E a tabela faz essa conversão para a gente. Olha só, código 102 é igual a 1000 PF, que dá 0.001 MF. Isso. Código 222 dá 2200 PF ou 0.0022 microfarad. E o 472 vira 4700 PF, 0.0047 microfarad. Sempre tive curiosidade de como esses números viravam valores. Pois é. A lógica mais comum para esses códigos de 3 dígitos é bem interessante. Os 2 primeiros dígitos... Tipo o 4 e o 7 no 472. Exatamente. Eles formam o valor base, 47 nesse caso. E o terceiro dígito, o 2... Indica o número de zeros? Perfeito. Indica quantos zeros você adiciona ao valor base. O resultado final é sempre em picofarads, PF. Ah, então 472 é 47 mais 2 zeros.
4700PF. Agora faz todo sentido. É isso aí. É uma convenção bem útil. No começo é fácil confundir, achar que o último dígito é parte do número. Mas não, é o expoente da potência de 10 na prática. Entendi. Então, para resumir a história toda, resistores, a gente decodifica cores, quase um idioma visual, precisando da tabela. Geralmente sim. A organização toda, seja por cor, seja por número, é absolutamente vital para a eletrônica. É o que permite que tudo funcione. Garante que a peça certa seja usada em qualquer lugar do mundo, né? Desde a fábrica até a oficina de reparo. Precisamente. Imagina a confusão sem esses códigos. Montar ou consertar os aparelhos complexos que a gente tem hoje seria, nossa, impraticável. Verdade. E com essa ideia da importância por trás desses códigos aparentemente simples, a gente fecha nosso Deep Dive de hoje. Isso. Foi uma ótima olhada em como ler esses componentes essenciais. Com certeza. E fica aqui, talvez, uma reflexão final, sabe? A gente já parou para pensar como essas marquinhas minúsculas, quase invisíveis, em pecinhas tão pequenas, são, na verdade, a base que faz funcionar toda essa tecnologia super complexa que está na nossa mão, no nosso dia a dia, do celular ao equipamento médico. É impressionante mesmo. E será que existem outros sistemas de codificação assim, tão compactos e engenhosos, escondidos em outras tecnologias ao nosso redor, só esperando para a gente decifrar? Fica a pergunta no ar.